Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje eu quero saber se você acredita que as suas palavras têm o poder de transformar toda a questão da sua vida. Se você acredita ou se você gostaria de entender como que isso funciona, eu convido vocês a permanecerem até o final, porque nós vamos tratar desse assunto hoje. Boa noite, Simone, Mineirinha, seja bem-vinda. E vamos preparando o nosso espírito, deixando bem claro aqui em nosso interior qual a intenção que eu venho participar hoje deste encontro. Sempre é um encontro de luz e sempre nós temos que ter uma intenção ao começar qualquer atividade. Querida Aureliana, bem-vinda. Boa noite. E voltando aqui à nossa intenção, vamos gerando essa intenção, já que nós vamos trabalhar com palavras, entender como as palavras têm poder de nos transformar, de transformar a nossa vida, vamos conectar com essa ideia, né? Eu quero deixar a minha vida ser transformada pelas palavras que eu digo. Então, aqui hoje, agora, com estas pessoas ouvindo o que eu vou ouvir, eu desejo que as palavras todas que eu ouvir e que eu vier a dizer transformem inteiramente a minha situação. Maida, seja bem-vinda, boa noite. Eu vou aqui pegar minhas anotações para a gente começar o nosso trabalho, né? Então, durante a semana, eu fui colocando devagarinho. Primeiro, observe o que você fala. As palavras têm poder. Depois, evite a tagarelice. E depois, palavras benéficas colocam ordem na vida. Então, essas 4 ideias já foram lançadas aí, não é? E nós vamos, então, começar a trabalhar um pouquinho com cada assunto desse. Então, primeiramente, vamos observar aquilo que a gente diz corriqueiramente. E vamos também observar qual o impacto que essas coisas que a gente diz geram, primeiramente, em nosso ser e, em segunda instância, em nossa existência, em nosso trabalho, em nossa convivência. Não é? Porque sempre nós estamos dizendo alguma coisa e sempre nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós dizemos, né? Então, lá atrás, lá antigamente, quando Jesus veio sobre a terra, ele falou que o que não é o que entra pela boca do homem que é danoso, né? E sim, esquina alto posto, bem-vindo. E sim o que sai da boca do homem. Então, o que nós não sabemos é o porquê que uma palavra tem poder, não é? Porque, gente, a Tati Terapia, bem-vinda. Nós temos que compreender que a palavra, toda vez que a gente diz uma palavra, no geral, a gente diz uma palavra com vida, com paixão. Em todos os nossos assuntos, nós colocamos sentimentos, né? Do assunto mais bonito, mais elevado, mais positivo, ao assunto mais inferior, mais banal ou mais agressivo. Patrícia, bem-vinda. Então, sempre a gente está colocando vida na palavra que nós dizemos, né? Qual que é a importância disso? Quando eu gero um pensamento, uma intenção, aquilo vai impregnar o meu sentimento e eu vou então falar e vou agir. Quando o meu sentimento é impregnado da qualidade daquele pensamento que surgiu, então eu impressiono a matéria, né, divina, vamos dizer assim, o campo energético, onde as coisas se juntam, as partículas se juntam e dão existência às coisas. Então o pensamento, ele causa uma impressão nessa matéria e quando eu impregno aquela ideia que eu criei com sentimento, eu faço com que aquilo venha em minha direção.
Então eu tenho sempre falado sobre isso. Fácio Pina, bem-vindo, seja bem-vindo, boa noite. Abraço, doutor Osmar. Opa, obrigada, doutor Osmar, seja bem-vindo. Então, gente, quando nós falamos, nós estamos veiculando vida. Nós estamos veiculando força, energia, é uma energia colocada em movimento. E se eu falo uma coisa, eu terei uma colheita daquela coisa. Todos nós temos essa experiência. Quando nós colocamos em nossos diálogos palavras que são mansas, nós colhemos das pessoas uma atitude de receptividade, não é? Quando nós colocamos palavras que são desarmoniosas, que são pejorativas, que têm uma qualidade inferior, nós colhemos da pessoa um desagrado, né? Uma revolta às vezes. E o que vai e volta, o que vai e volta. Então, quando eu, com a minha palavra, eu crio uma situação no ambiente ou numa outra pessoa, eu vou colher aquilo que eu plantei. Não dá para colher abacaxi quando eu plantei chuchu, né? Isso é da maior importância, por isso eu coloquei nas minhas postagens, observe atentamente o que você fala, porque aí tem um segredo, né, de manifestação na sua vida. Vitória, boa noite, bem-vinda. Então, aí tem uma semente que você colocou e tem uma colheita relativa à sua semeadura, não é? Essas coisas nós precisamos compreender e nem sempre nós tivemos aulas. E nós partimos então para a nossa vida. Raquel, bem-vinda. Val, bem-vinda, boa noite. Nós começamos a nossa vida já envolvidos num ambiente, né, que nós temos o pai, a mãe, todas as pessoas que estão ali à volta, as pessoas que nos cuidam também diretamente. E nós vamos crescendo em meio a tantas palavras, a tantas atitudes, e nós vamos formando dentro de nós ali um corpo de reação, não é? E nós começamos depois a emitir por nossa vez as nossas palavras, os nossos atos, tudo em função de tantas coisas que a gente viveu, viu e aprendeu. Assim, hoje nós somos um amontoado de hábitos que nem sempre são favoráveis a nós. Então, agora nesse momento, a gente está sendo muito questionado, todos nós estamos sendo bastante questionados diariamente, com tanta coisa acontecendo, tanta notícia contraditória, não é? E aí nós temos que dar uma resposta ao mundo. E nós vamos dar uma resposta ao mundo como? Qual resposta? Então eu preciso observar atentamente o que eu digo, como eu digo, com qual intenção eu estou dizendo, porque eu vou ter uma colheita. E o momento agora é tão delicado, porque eu fico pensando que colheita eu quero para a minha vida, mas eu tenho que me lembrar que eu não vivo só. Doroti, bem-vinda. Eu não vivo só no mundo, eu tenho meus familiares, os amigos, os parentes, né? Os vizinhos. Quantas pessoas com as quais a gente convive, que a gente está dizendo para elas palavras todos os momentos, né? Vigiar é importante. Isso daí, Aureliana, vamos vigiar, né? Então, nós estamos nos colóquios falando sem pensar naquilo que a gente está falando, nós não preparamos nada, nós vamos soltando as coisas. Então, a vida também solta em nossa direção coisas relativas àquilo que nós estamos dando para ela. Então, eu quero que a vida sorri para mim, mas eu não sorrio para ela. Eu quero que as pessoas sorriem para mim, mas eu não sorrio para elas. Eu fico de bico, eu fico de revolta, né? Eu reajo com tudo. Então, o que eu dou, eu tenho. Aí eu digo tantas coisas, né? Da hora que eu me levanto, a hora que eu vou me deitar. E como foi o meu dia? Nem sempre foi um dia fácil, nem sempre foi um dia alegre, nem sempre foi um dia leve e nem sempre foi um dia produtivo e próspero, né?
Cá, bem-vindo. Então, observe atentamente o que você fala, porque você pode estar destruindo a você mesma, pode estar destruindo a sua vida e os demais. Ah, Cristina, mas ninguém destrói ninguém. Muitas vezes nós não temos a intenção de destruir ninguém, mas a minha presença, a minha palavra, a minha atitude pode ser favorável ou desfavorável a que a outra pessoa se sinta bem ou mal. E tudo que vai e volta, então fica um emaranhado que não tem fim. E a vida passa e a gente chega aos 80 anos com reclamações, com ressentimentos e ainda resmungando, né? E acusando, e condenando, e se culpando. Então eu preciso determinar com clareza o que eu quero para mim e o que eu quero conseguir para a minha vida. Mas eu tenho que me lembrar que eu não existo sozinha. Então o que eu quero para mim, eu preciso querer para os outros também. Não é? Então, se eu almejo saúde para o meu ser, para o meu corpo, para a minha alma, esse desejo, essa intenção tem que envolver os demais. Então, quando eu vou dizer alguma coisa para alguém, eu devo me lembrar que eu vou criar, não só em mim, quanto na outra pessoa, algo saudável ou algo doente. Porque se a outra pessoa está receptiva, ela não se protege, né, das coisas em que ela ouve, que ela vê, que ela vive, ela não se protege, ela não tem uma reflexão que faz com que ela defina, isso aqui eu não quero para mim, eu não vou escutar nada disso, eu não vou ligar nada para isso. Então a pessoa não tem um preparo para lidar com as coisas que vêm e nem com as coisas que ela deixa sair. Então não é chegada a hora, né, do momento que a gente está sendo tão profundamente questionado, de começar a entender que nós podemos movimentar a energia da nossa vida, das pessoas, sempre dentro de um padrão bem alto de qualidade. É uma escolha que nós vamos fazer. Então eu disse, observe atentamente o que você fala, porque as palavras têm poder, que é isso que eu acabei de dizer, né? As palavras têm poder. E nós temos que evitar, então, a tagarelice, que é pegar a palavra e ficar de trololó. Esse trololó pode ser uma fofoca, pode ser conversar demais em coisas que não têm sentido, coisas como enfermidades, acusações aos outros, porque a fulana é assim, porque o fulano falou aquilo, não é? Essa tagarelice nós precisamos compreender que estamos com ela, que estamos praticando ela, né? Para que nós conscientemente passemos a regular aquilo que sai da nossa boca, não é? Eu me lembro quando eu me formei aqui para professora, eu quis estudar a psicologia e nós não tínhamos aqui nem em Uberaba, e eu precisava ir para Belo Horizonte. Então a família se mudou para Belo Horizonte. E lá eu dei de cara com uma coisa que aqui não tinha, que me chocou muito profundamente, que era crianças abandonadas na rua, né, em grande quantidade. Exploração de menores, né, por adultos. Oi, Renata, boa noite. E um dia eu parei no sinal, o sinal fechou, parei o carro, e aí veio uma criança, assim, de uns 4 aninhos, 5 aninhos, pedindo alguma coisa. Então eu olhei para ela e falei assim, cadê a mamãe? Aí a criança olhou para mim assim, o olhinho, sabe, a fisionomia fechou, ela entristeceu e ela saiu. Então aquilo me chocou tanto, me tocou profundamente, que eu falei, nossa, perdi uma oportunidade de ficar calada. Isso é pergunta que se faça para uma criança que está pedindo lá no sinal. Cadê a mamãe? Que mamãe? Que mamãe é essa que me põe aqui, que me deixa perdido no mundo? Não tem mamãe, né? Então eu vou justamente na dor da criança. Então, quando ela fechou a expressão para a tristeza, aquilo me comoveu de uma maneira assim, a gente não pode dizer qualquer coisa para as pessoas.
Aí foi um julgamento, né? Cadê a mamãe? Não tem mamãe? Quantas coisas que vão numa pergunta dessa, e que uma criança de 4 anos que está precisando, né, de um colo, de um amparo, de uma esperança, né, de um alimento, e eu pego e falo isso. Então essa, nos meus 20 e poucos anos, foi a primeira vez que eu observei que uma palavra tem poder. Desta vez foi muito bem claro, então nós podemos evitar, né? Porque o sofrimento que eu causei na criança, eu vou sentir depois de alguma outra forma, porque foi como eu movimentei a energia e é como eu terei de volta. Como eu faço, eu tenho. Não é, pessoal? Então nós vamos nos lembrar do poder que as palavras têm, né? E vamos fazer uma seleção de palavras, porque se nós queremos ter determinados efeitos na nossa vida e na vida dos demais, nós precisamos ter uma seleção de palavras que é inteligente. Nós temos que ter uma seleção inteligente de palavras, né? O que eu vou dizer hoje no meu dia a dia? Nós podemos começar o dia com palavras simples. Muito obrigado, estou viva. Mais um dia lindo, para eu começar a trabalhar e realizar muitas coisas para o bem de todos. Olha que oração perfeita. Isso enche o coração nosso de alegria. E quando a gente então sai ao encontro dos demais durante o dia, nós vamos com essa energia vibrando. Bom dia, o dia está lindo. E hoje eu planejo ter um dia belo, cheio de coisas boas, produtivo, enriquecedor. Este é o dia que eu quero para a minha vida. Este é o dia que eu quero para a sua vida, não é? E se eu me despeço, eu posso escolher dizer: fique em paz. Fique em paz, fique feliz, fique alegre, fique tranquilo, ame os seus, faça alguma coisa por alguém. Então eu posso escolher as palavras que eu vou dizer, não é? Mas no geral, como é que a gente se relaciona? Ah, hoje eu não dormi direito, eu acordei de madrugada e fiquei nervosa e não conseguia dormir, e rolei para lá, e rolei para cá. Então, se eu acordei de noite, vamos agradecer, acordei à noite, que belo. Pode contar para mim o que o senhor está querendo me contar, né? Porque o nosso interno vai falar conosco, a gente não acorda à toa. Quando a gente acorda, não está dormindo bem, tem algum elemento lá, não tem para ser olhado, para ser analisado? Como que eu vou lidar com essas coisas? Eu tenho que lidar com alegria, com leveza, com contentamento. Nossa, deixa eu compreender esse momento, por que eu acordei. Agradeço por estar acordada, porque eu posso escolher pensar em uma coisa boa. Imagine que a gente está preocupado com alguém que está enfermo e eu acordo no meio da noite, ali tem uma série de condições, né? Tem a família e tem a questão financeira e tem tanta coisa. O que eu vou fazer? Eu vou desejar o bem, um desfecho feliz para aquela situação. Não vou ficar remoendo, não vou ficar julgando, vou escolher uma palavra que me tranquilize e tranquilize aquelas pessoas. Eu posso dizer: eu desejo do fundo do meu coração que fulano se restabeleça, que o melhor aconteça, né? Se eu acordo de noite, eu me lembro que alguma pessoa que eu conheço tem insônia, eu desejo que aquela pessoa durma com tranquilidade, com saúde, né, com descanso. Então, como é que nós vamos conduzir a nossa vida daqui para frente? Vamos sempre selecionar palavras que têm poder, né? Oi, Márcia, bem-vinda. Então, isso é da maior importância, né? Porque as palavras que são benéficas, elas realmente colocam ordem na vida. Porque se eu penso, que dia horroroso, essa chuva que não passa, esse calor que está escaldante, eu já lamentei, eu já baixei minha energia, né? Se o calor está escaldante, poxa, eu vou agradecer, porque dizem que Deus consegue muita coisa quando Ele nos põe para tremer de frio ou para suar, né? Então, a nossa saúde, ela precisa de frio, ela precisa de calor. E o suor, ele traz tantas impurezas para o lado de fora. Então, tudo tem um sentido.
Ah, Márcia, gratidão também, viu, pela sua presença aí, de todos, né? Porque dá sentido à minha tarefa, que é de levar o que eu conheço a vocês, né? Catiúcia, seja bem-vinda. Então, pessoal, palavras certas, elas são como bombas, elas destroem aquelas muralhas duras que a gente tem no coração, sabe? As palavras boas vêm e detonam com tudo que é emperrado, com tudo que é custoso, que é difícil, né? Que é negativo. Oi, Daninha, bem-vinda. Então, o que eu quero para mim? Eu já devia ter escolhido fazer uma seleção no que eu digo, mas se eu nunca me alertei, se ninguém nunca me contou assim, eu vou me alertar agora, não é? Então, identifique as suas dificuldades e escolha palavras certas para resolver as suas dificuldades. Então, acordei com uma bruta dor de cabeça. Nossa, minha cabeça está doendo. Oh, que coisa, mas eu desejo que essa dor se cure agora. Eu vou respirar, eu vou me acalmar e vou desejar do fundo do meu coração que minha saúde se restabeleça. Eu estou melhor agora. Quando eu digo eu estou melhor agora, mas eu ponho vida nisso, isso será, isso vai acontecer. Então, uma cura, ela é feita, seja em qualquer setor da vida, pela maneira como a gente encara e pela maneira como a gente lida com ela. Né? Muitas vezes eu vou precisar de procedimentos externos, de terapias, de medicamentos, e vou precisar também de tempo. Então, o tempo... Estava sem som? Ah, tá ótimo o som. Então, gente, o tempo é o melhor remédio, nós não vamos nos esquecer disso e nós não vamos conseguir nada de agora para agora mesmo. O nosso estado mental, ele muda imediatamente, mas toda aquela série de condições que vem do estado mental para o estado emocional, para o estado físico e depois para as condições da minha vida, isso vai levar um tempo, que pode ser curto e pode ser longo, depende da gravidade da minha situação. Depende do grau de fé que eu tenho, né? Que aquilo que se eu mover a energia de uma forma positiva, eu terei sucesso. E depende do grau do sentimento que eu coloco nas minhas palavras. Então, há uma série de fatores aí. Essa é a nossa parte, né? E por quanto a gente faz... Oi, Maria Rita, bem-vinda. Por quanto a gente faz a nossa parte, a gente vai usar as outras terapias, as outras possibilidades de ajuda, as outras alternativas, né? Mas, em princípio, se nós nos concentrarmos em identificar as nossas dificuldades, parar de brigarmos com ela, parar de nos sentir doentes, de nos sentir carentes, né? Ou carentes de afeto, ou carentes de dinheiro, ou carentes de saúde. Ao invés de ficar batendo nessas teclas, vamos escolher palavras contrárias. Se eu estou doente, eu falo, não, agora eu estou sadia. Ah, Cristina, mas eu não acredito, porque eu estou doente, está doendo mesmo. Ah, então converse com a sua doença, né? Fale com ela, estou te vendo aí, eu estou te entendendo, mas olha, nós vamos nos curar. Você aceita se curar? Então converse consigo, converse com a situação. Você vai ver que o seu estado mental vai mudar e você vai conseguir trazer palavras com vida para transformar a sua situação. Então, depois que você faz esse trabalho, que você definiu, então a partir de agora eu repito sempre para mim, na verdade eu estou muito bem, porque apesar de ter uma dor, apesar de ter uma carência, gente, nós porque não avaliamos nossa vida está ótima, mas com uma dor, mas a vida está ótima, a gente não está tão infeliz assim não. Porque a gente faz parte, olha aqui, se tem 8 bilhões de pessoas na humanidade, 1 bilhão apenas tem um teto, tá? 1 bilhão apenas tem comida, 1 milhão apenas tem comida no prato, hein? Então, a gente tem tanto conforto, a gente tem tantas coisas, tem a família, tem os amigos. Como que nós vamos olhar isso? Então, eu estou com uma dor, mas eu estou bem.
Então, eu preciso conectar com o lado que está bom para que o lado que não está bom diminua. Dá para compreender essas coisas, gente? Né? Então, vamos cuidar para não ficarmos com palavras soltas ao vento, para não ficarmos na tagarelice, porque a cada coisinha que a gente está dizendo, a gente sempre diz com vida, né? E isso traz para nós a mesma coisa. Então, eu espero que isso tenha ficado bastante claro, né? Nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa hoje e eu quero convidar vocês, eu vou encerrar a live, né? Vou deixar gravada e às 8 horas eu abro novamente, mas aí para o aconselhamento, quem precisar de trocar alguma ideia, quiser tratar de algum assunto, vai ter essa liberdade. Lembrando que o aconselhamento não fica gravado, justamente para preservar a privacidade de quem quiser tratar de algum assunto aí comigo. Então, apenas as pessoas que estiverem presentes é que compartilharão daquele conteúdo, né? Muito boa reflexão, Aureliano, que bom, graças a Deus, assim deve ser, e eu também sou muito grata, né, de existir toda essa condição hoje de internet, de celular, de redes sociais, para que a gente possa então fazer esses trabalhos, para que nesse momento a gente consiga fazer com que todas as pessoas tenham maior compreensão, né, e que possam viver melhor. E eu vou copiar uma frase de alguém que eu gostei muito, porque a pessoa disse: eu não quero convencer ninguém, né? Eu quero esclarecer. E eu falei: nossa, é isso que eu quero também, porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente quer convencê-las. Eu não quero convencer vocês, eu quero esclarecer vocês, né, de coisas que são reais, de procedimentos que nós podemos adotar em nossa vida e que podemos ter muito sucesso por causa disso, não é? E lembrando, gente, que eu trabalho com a numerologia, que é uma forma de trazer autoconhecimento para a nossa vida, de eu entender quem eu sou, o que eu vim fazer, se eu estou cumprindo direitinho o programa da minha vida ou se eu estou fora dele, porque se eu estou fora do meu programa, não tem como eu não adoecer, não tem como eu colher carências, infelicidades, infortúnios. Então, quem estiver nessa situação de precisar definir seu rumo, deve procurar alguma forma de autoconhecimento. Uma delas é a numerologia e eu estou à disposição de vocês, né? Podem fazer contato comigo pelo direto. Quem tiver vontade pode visitar o meu site, que é www.mariacristinarosa.com. Então tem muitos artigos lá nos blogs, tem muita informação, tá, gente? Muito obrigada a vocês, até a semana que vem. Por favor, compartilhem, né? Compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso também a essas reflexões, não é? Beijo para todo mundo e fiquem em paz e fiquem felizes e escolham muitas palavras maravilhosas para dizer a partir de agora. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. Você não vive mais, né, sem a numerologia. Inteligente, porque todo ano a ano, você sabe como vai ser o seu ano, né, depois de já saber o seu mapa. Muito bom, faz sim diferença. Gente, obrigada. Boa noite, viu?